palestrante é o Dr. Davi Teixeira de Azevedo, que é advogado criminalista, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP e membro do Conselho Diretivo da Revista Brasileira de Ciências Criminais. Desde já eu agradeço a presença do Dr. Davi. Nós teremos aproximadamente 1h20, mas o senhor usa o tempo que for necessário, pode diminuir ou aumentar aqui em termos da palestra. E depois teremos um tempo para perguntas, também se o senhor preferir que façam durante a exposição. Tá bom. Tudo bem com vocês? Considerando que não é sexta-feira, portanto, já viram que eu estou rouco, né? Considerando que não é sexta-feira, portanto, dia de balada, acho que a gente pode ir até às 11, não? Temos que respeitar a balada. Os meus filhos também chegam às 10 horas da noite na questão. Tem 4, o mais velho vai para 21 anos. O mais novo, 16. Homens. Da tribo de Davi. Eu não sei como não há tanta gente, como este curso tem se notabilizado pela qualidade. Eu pensei em fazermos diferente. Quem sabe a gente começar com pergunta e resposta. É uma possibilidade. Que aluno nunca gosta, eu acho engraçado isso. Os modernos meios didáticos, os recursos, né, didáticos e os aconselhamentos pedagógicos combatem a aula magistral magna, em que o professor apenas transmite conhecimento de maneira doutoral da cátedra e os alunos passivos ouvem. Mas todo mundo gosta, é assim. Na verdade, não gosta desta interação. Mas eu os deixo à vontade. Se vocês quiserem, fazemos um bate-bola. Se vocês preferirem, eu faço uma exposição mais breve, partindo de um. Na exposição mais breve, eu apenas assinalaria os pontos de inovação desta legislação ativa, pressupondo o conhecimento de vocês com relação que é direito do autor, quais são os direitos morais, patrimoniais, o caráter desses direitos, as limitações. Eu deixaria isso de lado. Fazer uma exposição mais breve, então bate bola. O que vocês querem? Professor, se você ficar falando aí 1h20 é melhor para a gente anota e depois vai embora. O que vocês querem? Existe unanimidade. Silêncio. Vamos, gente, vamos pensar. Primeira exposição, depois para pergunta. Todos são da área jurídica e nós somos conservadores. Essa é uma posição correta, todos nós gostamos disso, né? Tá bom, então vamos partir aí. O direito autoral tem sede legislativa, isso não há dúvida. Existe a lei específica que cuida do direito autoral, a Lei 9.610 de fevereiro de 98. Atualmente, em vigor e disciplina da matéria, existe o dispositivo do Código Penal, o artigo 184, que tutela com este instrumental mais rigoroso, mais duro, aquele que vai fundo na esfera de direitos do cidadão, e por isso na liberdade do cidadão. Daí, abro aspas agora, eu achar que toda pena de natureza criminal tem de ser reduzida imediata ou imediatamente à privação de liberdade. Foi uma ironia do legislador que reformou a parte geral do Código Penal tirar da multa o seu caráter aflitivo com relação à liberdade individual.
transformando-a em dívida de valor, a ser inscrita na dívida ativa. Segundo Francisco de Assis Toledo, para dar mais seriedade à pena de multa, que seriedade? Pô, o cara ia em cana se não pagava a pena de multa pela conversão em privativa de liberdade. Vai pagar a pena de multa porque se lhe pode instaurar uma execução de que decorrerá penhora de bens. A prisão anterior da desobediência à pena de multa, seja na forma diretamente aplicada, seja na forma substitutivamente aplicada, ainda estou dentro do parênteses, não se ligava propriamente à prisão por dívida. Isso é uma tolice. Não era prisão por dívida. Eu não estou pondo o cara em cana porque ele deixou de pagar uma dívida, não é isso. Eu estou aplicando um instrumental penal mais rigoroso pela desobediência a uma sanção. Assim é com relação às penas restritivas. Assim é com relação aos regimes. Está no aberto, descumpriu as condições, vai para onde? Então, sem aberto, onde vai? Para o fechado. Não cumpriu o restritivo, o que é? Privativo. Não cumpriu a pena de multa, o que acontece? Conversão em privativo. Não estou prendendo porque não pagou dívida. Até porque o insolvente não tem de pagar. Até porque se sobrevém doença mental, a reprimenda não trabalha naquele aspecto retributivo e ético. E nem cumpre a sua finalidade de preventiva, de prevenção especial, permitindo ao agente a reordenação dos seus valores, reorganização da sua pauta axiológica. Então, uma ironia. É uma besteira. Fecha-me parece. Mas o direito autoral, como lhes via dizendo, ele é tutelado por uma lei específica que disciplina os direitos autorais, pelo Código Penal, que reveste o direito autoral com a proteção especial da sanção criminal, que atinge um valor fundamental, que é a liberdade. Mas a residência desse direito é uma residência constitucional. Nem sempre podemos buscar, e é autorizado ao direito punitivo tutelar bens que não estão explicitamente na Constituição, isso é autorizado. Mas no caso dos direitos autorais, há o artigo 216. O artigo 216, os meus alunos, eu disse o seguinte: cheguei aos 46 anos e não uso óculos. Isso dá sim ainda, é como se fosse um resto de juventude. Não preciso usar o óculos. Uma menina levanta e fala, usada, aluna. Fala, não preciso ou não quer? Aí eu acho que eu não quero, mas preciso. No 216, segundo o qual, atentem para este artigo, constituem patrimônio cultural brasileiro. Ou seja, participa da cultura nacional, como que, vamos assim dizer, está inserido na ideia de civilização brasileira. É a projeção da alma brasileira. É como que o espírito do brasileiro se projetando, se materializando e se tornando não algo seu individual, mas algo pertencente a toda a nação brasileira. Que bem será esse? Que pertence não ao homem em particular, mas pertence a toda uma nação. Os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados à manutenção artísticos e culturais. Nós vamos ver que este bem, o direito de criar, não só o direito de criar, mas a criação mesmo, como um bem pertencente à cultura brasileira, também está lá inserido no artigo 5º, como um direito individual. No artigo 5º, inciso, e agora vai achar esses incisos. Vocês têm a Constituição aí para me ajudar a procurar? Eu acho que Guilherme faz alguma referência a isso. 37 e o 9. Vejam o que diz o artigo 37. Inciso, né? Eu já não estou achando aqui. A dificuldade é com os números romanos. Uma ocasião eu dei uma palestra com o ilustre professor da PUC e ele citou várias vezes o romano errado. Eu tive que citar o mesmo, uma vez no romano aqui. Fiquei sem jeito. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Portanto, participa daquele rol inalienável de direitos do cidadão, integra mesmo a personalidade humana, o direito de criação, a liberdade de expressão artística nas suas mais variadas formas, nas suas mais variadas modalidades. E este aqui, agora vocês viram que não dá mesmo. Depois eu acho que para vocês na continuação da exposição. Porque, segundo a Constituição, a utilização da obra pertence ao artista como um direito individual, pela criação sua. E é isso mesmo. Ou seja, há uma tutela constitucional desse direito de propriedade imaterial. Aliás, a propriedade tutelada também pela Constituição material já constitui um direito fundamental individual e social também, mas constitui um direito fundamental do cidadão, porque a personalidade expressa sobre a propriedade o homem como que projeta-se. Ainda mais numa sociedade como hoje, que o homem não vale e não é pelo que é. Ele vale e é pelo quê? Pelo que ele tem. Então, numa sociedade assim configurada, e não vamos dizer certo ou errado, mas o homem moderno é assim, o homem deste compasso histórico, ele é assim. A propriedade é como que uma projeção do seu ser. Ele é o que ele tem, ele é o que ele possui. E esse ter o possuir dá-lhe uma espécie de segurança. Ele se situa no mundo ou no universo pelos pontos: eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu sou alguém. Veja, a pessoa se autodetermina como pessoa, declara a sua existência pelo que tem. Se a propriedade tem tal significado material, também a propriedade imaterial tê-lo-á com muito maior sobra de razão. E o terá com muito maior sobra de razão, porque é a própria alma humana, o próprio espírito humano, a sua própria essência que sai de si próprio, se fixa e se materializa. Ora, se na propriedade meramente material a coisa é a projeção minha, que dizer da propriedade imaterial? Aquele escrito, aquele livro, aquela música sou eu.
é parte de mim. É a minha personalidade. Merece, portanto, a tutela penal sobre esse duplo aspecto de razão. Constitucional até. De um lado, o direito individual, inderrogável, participa da própria personalidade do homem, define o homem enquanto pessoa. E também um direito de cunho, o quê? Social, quase. Porque todos têm o direito a experimentar, a conhecer uma obra artística. E essa obra artística se torna patrimônio nacional, patrimônio brasileiro. E tornará sempre, porque o prazo do direito, de prescrição do direito autoral, é 70 anos. A partir de 1º de janeiro, depois da edição da obra, é 70 anos. O que quer dizer? Quando cai em domínio público, outra coisa não é, senão declara-se um patrimônio nacional. Que já não importa ao agente nem aos seus herdeiros, ao autor nem aos seus herdeiros. E mais, que traz um problema muito interessante, curioso. Você sabe que quem vela pelos direitos de autor das obras que caem em domínio público? É o Estado. O que significa que a obra, quando cai em domínio público, com relação aos direitos morais, e os direitos morais são aqueles, por exemplo, direito do nome, a obra, direito de manter íntegra a obra, direito de modificá-la. Esses direitos morais que são inalienáveis, esses direitos como que são transmitidos para o Estado pela expressa disposição legal. Isto está no artigo, vamos ver se eu acho aqui, no artigo 24, parágrafo 2º, olha o que diz. E esses são direitos morais do autor. E vem aqui elencar os direitos morais. De reivindicar a qualquer tempo a autoria, ter o nome do pseudônimo sinal convencional indicado, conservar inédita a obra, assegurar a integridade da obra contra qualquer modificação, modificar a obra, retirar de circulação, ter acesso à única obra rara, se não tiver cópia, pode copiar. Parágrafo 2º. Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público. O que quer dizer? Que com relação aos direitos morais, o Estado pode promover uma ação penal por violação de direito autoral de obra que caiu em domínio público. Que é uma hipótese que eu não vi muito bem examinada pela doutrina, mas que me parece perfeitamente aplicável. Com expressa disposição legal, digo-lhes então, qual a razão desse dispositivo? A razão não pode ser outra, senão a razão do artigo 216 da Constituição. A obra intelectual, propriedade material, constitui o quê? Patrimônio nacional. Como patrimônio nacional, ninguém pode modificar. Que é como que estaríamos mexendo nos nossos valores culturais. O direito autoral é definido como o ramo do direito privado, dou-lhes a definição de Vittar, Carlos Vittar, ramo do direito privado que regula as relações jurídicas advindas da criação e utilização econômica de obras intelectuais, estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências. O direito autoral nasce com a criação da obra, surgindo do próprio ato criador, direitos respeitantes à sua face pessoal, paternidade, dominação, integridade da obra, etc. Direito de divulgação e comunicação expressa, que se expressa nos direitos patrimoniais, representação, reprodução da obra, e músicas, direito de fixação, e etc. Mas é interessante, eu vejo como direito do autor, como direito de fazer algo novo, semelhante quase ao direito divino. Eu acho que é quase uma porção da divindade. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. É o ato de criação. Assim é também
direito autoral. É um ato de criação sublime que tem de ser protegido legalmente. O direito de autor, ele se subdivide entre direitos morais e direitos patrimoniais. Direitos morais são aqueles direitos ligados muito intimamente à autoria e à autenticidade da obra. São direitos ligados personalissimamente ao autor. Por isso que são direitos irrenunciáveis, inegociáveis. Enquanto os direitos patrimoniais, eles são objetos de negócio jurídico, suscetíveis de cessão, os direitos morais são inalienáveis. Daí que, mesmo havendo a cessão dos direitos autorais no âmbito patrimonial, não pode aquele que comprou a edição de um livro ou a execução de uma peça, não tem o direito, não pode modificar, retirar a autoria. Não pode. Porque este é um direito de natureza personalíssima. Diz a lei, inalienáveis e irrenunciáveis. Ainda que num termo contratual se põe uma cláusula de renúncia, de alienação, se aliene, são irrenunciáveis. Ponto final. Diferentemente dos direitos patrimoniais, antes absolutamente renunciáveis e alienáveis. Agora, há uma exceção aos direitos patrimoniais. E esta exceção, ela vem estabelecida no artigo 38. Escutem este artigo e observem com ouvidos críticos. O autor tem o direito irrenunciável e inalienável. Estamos no campo do capítulo dos direitos de natureza patrimonial. O autor tem o direito irrenunciável e inalienável de perceber, no mínimo, 5% sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais que houver alienado. Eu lhe vendo o manuscrito, R$100.000, direitos patrimoniais, se você vender por R$150.000, eu tenho direito ao menos de 5%. Se ela vender por terceiro, eu tenho direito ao menos de 5%. Assim nas obras de arte, uma escultura, uma tela. O que quer dizer que o direito patrimonial não é totalmente alienável e irrenunciável. Em geral é, mas há uma exceção. Nessa transmissão sucessiva, subsequente. E de tal modo que, se você vendeu para ela, mas não pagou a minha parte, você considerará depositário. Evidentemente. O correspondente a 5% se não houver estipulação contrária. Esse é um aspecto muito interessante. Mas o artigo 46 da Lei 9.610, ele traz as limitações aos direitos autorais. Isso é importante porque o crime estatuído é de violação de direitos autorais no caput, sendo que nos diversos parágrafos vem estabelecida uma forma especial do crime, que se distingue, sobretudo, com o intuito de lucro. Esta é a cláusula legal, normativa típica, que remete a um elemento subjetivo do injusto, específico. Não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução na imprensa diária periódica de notícias de artigo informativo publicado em diários ou periódicos com a menção do nome do autor se assinado e da publicação. Em diários ou periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza. De retratos de outra forma de representação da imagem feito sob encomenda, quando realizado pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo oposição da pessoa representada os seus enredos. De obras literárias, artigos científicos para uso exclusivo de deficientes visuais, etc. A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro.
A citação em livros, jornais, revistas, qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítico ou polêmico, na medida justificada para o fim de atingir, indicando-se o nome do autor e origem da obra, o apanhado de lições e estabelecimentos de ensino, vedada a publicação integral ou parcial, sem autorização prévia expressa de quem ministrou o ensino. Utilização de obras literárias, artigos científicos, fonogramas e transmissão de rádio e televisão, estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração clientela. Representação teatral e execução musical foram realizadas em recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos, estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso um tipo de lucro. A utilização de obras literárias e artigos científicos produzir prova judiciária ou administrativa. A reprodução em quaisquer obras, pequenos trechos de obras pré-existentes, de qualquer natureza de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a produção em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra. As obras situadas permanentemente no obrador público podem ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Estas são as limitações de direito do autor. E essas limitações normativas, com relação aos direitos de autor, elas têm uma repercussão criminal que poderia situar-se no âmbito do tipo, no âmbito da antijuridicidade. Ou seja, não há crime de violação de direito autoral quando existe uma limitação ao direito eleitoral. Há quem sustente que é uma exclusão da tipicidade. Acho que o nome é um pouco infeliz. Não é que este artigo exclui a tipicidade, mas eu acho que este artigo afasta da abrangência do tipo, ou seja, o tipo penal na sua configuração escrita, na sua enunciação escrita, ou o tipo penal no seu seio normativo de valor ali incorporado, de bem jurídico objeto de proteção, e o valor encarnado ou coagulado neste bem, não se contém essas modalidades. Não é que se exclui que possa haver tipicidade, é que não há crime, um irrelevante penal. Desde que haja uma limitação ao direito do autor, ipso juris não há direito de autor. Não havendo direito do autor, não pode haver violação de direito autoral. Porque inexiste o quê? O próprio objeto de proteção. Então, não é uma questão de exclusão da tipicidade, porque a conduta não se configura, ou ela seria típica e depois se exclui. Não, é que está fora da abrangência completamente do tipo penal. Seja na sua expressa descrição, seja no objeto mesmo de proteção e de tutela. Eu penso que com esta introdução, nós podemos entrar um pouquinho na consideração dos tipos penais. Não sem antes dizer-lhes a respeito dos direitos conexos. Porque criminação, do artigo 184, é de violação de direitos de autor e os que lhes são conexos. Direitos de autor são aqueles direitos morais ou patrimoniais. Os direitos conexos aos direitos de autor são aqueles direitos que repousam sobre a execução de uma obra. É o artista, isso tem expressa disposição, é o artista que na execução da obra, e aqui veio incluído também as indústrias fonográficas, é protegido. Vamos ver. Direitos conexos. As normas relativas ao direito de autor aplicam-se no que couber aos direitos dos artistas, intérpretes ou executantes. Alguém que executa uma música ao piano, grava. Alguém que
grave uma música vocal ou instrumental. Aplica-se pelo que couber aos direitos dos artistas, intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos, Warner, Sony, e das empresas de radiodifusão. As empresas de radiodifusão, elas transmitem, muitas vezes pagando direitos autorais, programas, músicas, e elas detêm o direito sobre esses programas, e esse direito é de natureza conexa. Não há propriamente uma autoria, mas são os direitos conexos. Dispõe o tipo penal: violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Os direitos conexos, como lhes disse, são esses direitos aqui, que estão, eu não lhes disse o artigo, né? Que estão no artigo 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. A conduta típica ela é sempre expressa pelo verbo, que é o núcleo do modelo, que expressa a ação delituosa que ofere o bem objeto de proteção. Violar direitos de autor. Trata-se o tipo penal aqui de um tipo penal, de uma norma penal em branco, porque a violação do direito de autor, nas suas diversas formas, reprodução, cópia e etc. Esta violação dependerá de uma norma, a compreensão do tipo, a integração do modelo, dependerá da norma extra-penal que vem na Lei 9.610. Ou seja, tudo que for direito do autor, tudo que for direito conexo aqui está, integrará o tipo penal. Não sei se é tempo de falar aqui sobre a norma em branco, penal em branco. Mas, na norma penal em branco, entendo que nela a matéria da proibição está completa. O elemento integrador não se põe na matéria da proibição que se expressa na conduta proibida. Conduta proibida, a ação humana vedada. A ação humana vedada, a descrição do modelo de proibição, qual que é? Violar direito autoral. Esta é a conduta proibida. Que é direito autoral? Bem, esse direito autoral ele vem se integrar por uma lei. Mas a norma penal em branco pode ser o quê? Uma portaria. A norma penal em branco pode ser uma resolução. Se a norma penal em branco significasse a integração do modelo da proibição e conduta proibida com uma norma qualquer extra-penal, de qualquer hierarquia, estaria violado o quê? O princípio da legalidade. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e não em virtude de portaria. Por isso eu olho com muita preocupação quando eu vejo a doutrina afirmando, né? A norma penal em branco integra o modelo da proibição. Não. A norma penal em branco, ela integra o tipo penal como um elemento do tipo penal. Eu diria mais, a norma penal em branco, quando integra a semelhança de um elemento normativo do tipo, como é o conceito de cheque na emissão de cheque sem fundo. Uma lei vai dizer o que é o cheque. Esse é o elemento normativo. Não é norma penal em branco, é só para você ter uma ideia de elemento normativo. Preciso trabalhar com a categoria de norma penal em branco. O elemento que lá se contém é um elemento de natureza normativa, mas que não integra a conduta proibida, a determinação, a norma de proibição que comanda a ação. Mas, fechado esse parênteses, violar direitos de autores que eles são conexos. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa.
comum. E aqui começa o erro do legislador. Erro. Chega a me arrepiar. Não precisaria ter nada de parágrafo 1º, 2º, 3º. Nada. Nada. Bastaria um parágrafo com a seguinte redação: se há intuito de lucro, a pena aumenta-se de tanto. Porque o que vem no parágrafo 1º, 2º, 3º, que eu vou lhes ler, não é nada mais, nada menos que uma descrição de violação de direito autoral com a modalidade. Com um elemento subjetivo especial, que é o quê? Intuito de lucro. Ora, é evidente, parágrafo 1º, que quem reproduz total ou parcialmente, por qualquer meio ou processo, obra intelectual, interpretação, execução de fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete, executante, do produtor, é evidente que viola o direito autoral. Alguém tem alguma dúvida? Não, porque viola o direito do autor. É evidente, leio-lhes o parágrafo 2º, quem vende, dispõe a venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem depósito, original, cópia de obra intelectual, fonograma reproduzido por violação de direito autoral, direito do artista, etc, etc, etc. De algum modo, violaria também direito autoral. Talvez se você justificasse esse parágrafo 2º, que tem uma modalidade muito específica de venda, expor a venda, isso aqui está violando o direito autoral, claro. O aluguel, talvez o aluguel também já estaria no caput, né? Assim também, o parágrafo 3º, quem oferece ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, onda ou qualquer outro sistema, daí é um computador. Sabe esses sites que o sujeito vem, você pode vir aqui copiar o que quiser. Eu saio por aí na internet, criando um banco de dados, né, enchendo de coisas lá, o sujeito do computador dele entra. E às vezes cobrado um preço por isso aqui que está prevendo. É evidente que quem fizesse uma consulta dele está também o quê? Violando o direito autoral. Então seria suficiente aqui, se há intuito de lucro, pronto. E ao reduzir este artigo, praticamente 2 parágrafos, um parágrafo dizendo se há intuito de lucro, pena de tanto a tanto, eu faço tornar manifesto uma disfunção punitiva. Uma violação clara ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Violar direito de autor, inscrição conexo, detenção de 3 meses a 1 ano. Sabe qual é a pena dos parágrafos? 2A. A pena mínima sobe 8 vezes. A pena máxima 4 vezes. A pena sobe tanto por lesão ao bem jurídico. A pena sobe tanto em razão do quê? Elemento subjetivo. Eu estou punindo a lesão ao bem jurídico, eu estou punindo o quê? O homem. Essa leitura que faço destes parágrafos. A introdução de uma espécie de direito penal do autor. Uma punição transversa da personalidade. Uma introdução na seara do direito punitivo nos crimes contra a propriedade intelectual ou imaterial. De uma concepção ética e moral. Vocês dirão, professor, mas isso está no código. Ah, tá. Vocês vão encontrar no furto, vocês vão encontrar no homicídio, vocês vão encontrar no tráfico de mulheres, vocês vão encontrar no crime de falsidade. Muitos desses tipos no Código Penal dizem o seguinte: se há intuito de lucro, aplica-se a pena de multa. É isso. A pena de multa, historicamente, ela se liga aos delitos de natureza patrimonial
Porque crimes praticados com ânimos lucrifaciente constitui-se num formidável mecanismo de prevenção especial e prevenção geral a pena pecuniária. Como que consistindo num contramotivo, numa contraforça à ação delituosa, numa espécie de conta corrente que se faz ou colocação de pesos em balança. Se for praticar crime patrimonial, teria que pagar outro tanto de multa. Nos delitos em que o intuito de lucro não vem associado a uma pena de multa, gente, aumenta-se de 1/3 a sanção. Aumenta-se de metade. Raras vezes aumenta-se do dobro. Mas nesta lei, a pena mínima octuplica. Está certo isso. A pena máxima quadruplica. Penso que o que justificaria uma pena dessa natureza deveria ser não o elemento subjetivo do agente, não um aspecto anímico particular, mas sim a extensão da lesão. Se a reprodução é de montante destinado a comércio, se destina a comércio, muito bem, mas não o ânimo de lucro. Porque quando a reprodução é de tal monta que se destina a comércio, pelo número, o volume de reprodução é para comércio, que está aí se lesionando mais fundamente o direito patrimonial. Porque se formos até a Santa Efigênia, veremos que lá CDs dizem que até mais da metade, ou mais até do mercado fonográfico está com esses CDs. E existe uma grave lesão de direito autoral. Então, a quantidade de cópias de reprodução é que deveria significar uma majoração de pena, mas não o intuito do agente. Se o sujeito reproduz 2 com intuito de lucro, se reproduz 1 com intuito de lucro, estaria no parágrafo com uma lesividade quase idêntica ao do caput. Deixa eu ver que horas são. Tá. Eu queria entrar na pergunta que aí o debate da pergunta vai ser. Tá. Muito interessante. Gostaria de lhes trazer a discussão do parágrafo 4º. Foi uma introdução a essa nova legislação. O disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º, ou seja, pena de 2 a 4 anos, ou seja, modalidades de violação de direito autoral, caracterizadas pelo intuito de lucro. O disposto no parágrafo 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito do autor, os que lhe são conexos em conformidade com o previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 98. Nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Diz a doutrina, é uma estupidez. Evidente se há limitação. Não há crime. Até aí concordamos em gênero, número e grau. Mas o problema está na segunda parte. Nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em só exemplar para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Isso vocês vão encontrar setores da doutrina dizendo o seguinte: certo, nesta última parte, quem copia faz uma só particular para si, sem intuito de lucro, para uso privado, está aqui dizendo que na parágrafo 1º, 2º e 3º é caput. A
argumento alicia, né? Mas é uma interpretação absolutamente manca. Manca. Primeiro, porque o copista singular não estaria no parágrafo de qualquer jeito. Só não precisaria um parágrafo para ele. Então, diz a doutrina, não, veio aqui para ele não ser incluído no primeiro. Não, evidente que não está incluído no primeiro. Segundo, se a interpretação correta é de que a cópia de obra intelectual, um só exemplar para uso privado, não está no primeiro, está no caput, e vamos ler integradamente. Diz que no parágrafo 1º e 2º não se aplica quando a cópia de obra intelectual fonograma é de um só exemplar para uso privado. Fiz uma leitura direta. Ora, eu poderia dizer o seguinte, tá bom, o disposto do parágrafo 1º e 2º não se aplica quando tratar de exceção de limitação de direito do autor. Tá bom, mas se aplica o caput. Não, como se aplica o caput? Não, eu estou vendo aqui, o parágrafo 4 está dizendo que não se aplica o parágrafo 1º, 2º e 3º. Se não se aplica o parágrafo 1º, 2º e 3º, se aplica o quê? Caput. Ah, não, mas não se aplica o caput. Por que não se aplica o caput se a exceção aqui é? Ah, não, porque lá é um direito. Então, não pode haver a interpretação que também eu posso fazer deste artigo, que também não se aplica ao caput. Na verdade, o legislador aqui se enganou. E se este artigo ele é absolutamente inútil sobre todos os aspectos, eu devo preferir um caminho hermenêutico que aproveite o artigo. E sabe qual é o caminho hermenêutico que aproveita o artigo? Não é o disposto no parágrafo 1º, 2º e 3º. É o disposto neste artigo. Não se aplica não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privado do copista. Você interpreta este artigo de tal modo que está excluído da incriminação legal a cópia única. E a doutrina diz, essa cópia única é aquela quando eu compro um CD que eu uso em casa ou no carro. Mas eu vou ter que pegar de casa, levar no carro, tirar do carro, levar para casa, pegar na casa, do carro levar para o escritório, do escritório, põe no carro, do carro eu levo para casa. Não. Quando eu adquiri e paguei os direitos autorais, é para minha fruição. De tal sorte que quando eu faço uma cópia, eu não violo o direito do autor. E mais, não tenho também o elemento subjetivo. Porque eu não quero violar o direito do autor, eu quero fruir a obra que eu comprei. Aí dirão vocês, e programa de computador? Direi, programa de computador é outro papo. Tem uma lei específica para tal, tem todas as condições contratuais em que você diz que aquilo lá você pode pôr 1 ou 2 ou 3 computadores, depois você tem que comprar cópias sobressalentes. Mas quando se trata de violação, ou quando se trata de reprodução para uso privado do copista de uma única obra, uso privado dele, isto se assemelha àquela limitação quando uma obra artística ela é utilizada numa encenação que familiar, no recesso do lar, não é crime. Assim, a interpretação, a meu sentir melhor, do parágrafo 4º, para não se botar este artigo à absoluta inutilidade, buscando meios legis, meios legisladores, a razão e a finalidade, o teleologismo da norma, a interpretação que eu aqui faço é de que o parágrafo 4º não está se referindo ao parágrafo 1º, 2º e 3º. Este artigo 4º é uma espécie de exclusão de abrangência do tipo penal. O que poderia estar absolutamente dentro do trabalho
poderia estar se inserindo dentro do trabalho dogmático da ciência e numa interpretação integrada desta lei e do Código Penal, torna explícita a lei. O disposto não é. O disposto neste artigo não se aplica às limitações aos direitos autorais e nem às cópias únicas para uso privado ou do copista. Eu acho que esta primeira parte da nossa aula, penso que está concluída. Então nós começamos a conversar. Digo sempre aos meus alunos, não concordem. E a partir do debate agora, vocês não vão concordar comigo. Peço isso. É que nós vamos começar. Tá bom? E estou aberto para observações, as observações todas de vocês no nosso diálogo. Posso fazer uma pergunta, não especificamente ao diretor, mas sobre uma observação que o senhor fez mais de parte geral, que é sobre a lesão do homem jurídico e a crítica que você faz a punir um elemento subjetivo do autor? Isso. Aí eu fiquei pensando aqui, e naqueles casos em que o tipo pune uma conduta com um fim específico, né? Às vezes haveria uma conduta equivalente sem aquele fim que provocaria a mesma lesão ao bem jurídico e não seria punida. Mas aquela conduta com aquele fim específico passa a ser punida. Como Você está pensando no rapto. Para fim libidinoso. Pode ser também suprimir tributo com fim. Não, suprimir ou reduzir tributo com o fim de... Não, fraudar, não sei, com o fim de reduzir os tributos. Bem, vamos partir da seguinte afirmação. Todos os elementos anímicos postos no tipo penal, eles sempre devem ser interpretados para restrição do modelo, e não para alargamento do modelo. Seja para configuração típica em alguns casos, fraudar livros com o fim de, se não houver não há crime. No rapto, para definir o nascimento ou a essência de modelo. Seja em outros, para reduzir a abrangência do modelo. Por exemplo, aquele elemento anímico, sim, mas se liga mais à consciência especial de algum elemento típico, como no crime de receptação, que sabe ou deve saber ser produto de crime. Todos esses apelos a elementos anímicos, elementos intelectuais, devem servir para a restrição do modelo. A observação que você põe é a presença de um elemento anímico que está criando um modelo. Até aí, eu diria para você, eu não faço restrição nenhuma, porque a intencionalidade do agente é que estará definindo a lesividade ou o grau de periculosidade ao bem jurídico. Então, no rapto, quando o fim é libidinoso, nós não estamos só com a liberdade individual, mas se aflige também o quê? A liberdade sexual. Há um problema aí de direito penal da vontade? Há sim. Porque no fundo você está trazendo para o tipo um momento subjetivo. Ok? Então nesse aspecto você tem razão. Quando tem o crime contra a ordem tributária, aí também não vejo a construção de um modelo com uma grande carga ética. Eu quero pegar aquele com alma de sonegador. De um lado. Mas do outro, nesse tipo de crime, o que se pune é a sonegação e não o pagamento de tributo. E você só sabe se há sonegação se você se resolver com o elemento subjetivo.
Se você não tiver o propósito de sonegar, você não tem o crime de sonegação. Isso acontece com alguns modelos. Veja, isso para mim é uma contribuição preciosa do finalismo, se bem que esteja sob combate, Cerezulia levante a bandeira, registrado, mas tem que sustentar. Mas é importante isso, porque eu não consigo definir o modelo típico se eu não me voltar ao elemento subjetivo. Se eu entro na casa do sujeito e retiro a televisão, vai depender se é furto ou exercício arbitrário do quê? Da intencionalidade. Então, aí o nascimento da figura típica está pela convergência objetivo-subjetiva da ação. Que é o caso que você tem da sonegação fiscal. Eu disse para vocês que a lei está cheia dos intuitos. O intuito no suicídio, se é intuito egoísta, por exemplo, você tem um aumento. Se o intuito é lucro, você tem uma multa. Mas para mim a disfunção aqui é que eu estou punindo 8 vezes mais na multa, 4 vezes mais na máxima. Não o elemento subjetivo que vai definir o modelo, mas o elemento subjetivo particular, que eu acabo isolando, não para construir um modelo, mas eu acabo isolando para valorar. Ou seja, houve violação de direito autoral, houve. Mas quem é esse cidadão, hein? O que estava na interioridade desse cara? Quer dizer que ele tinha uma lojinha para fazer esse negócio? Aí é que reside a minha crítica. Que fica muito claro um distanciamento do bem jurídico objeto de proteção, um isolamento, digamos assim, das posições existenciais. Sujeito ambicioso, hein? Ganancioso, queria ter lucro com esse negócio. Deus do céu, por que não colocou para fins de comércio como era antes? Por que não permaneceu? Para fins de comércio você resolve o problema. Porque fins de comércio estão ligados ao bem objeto de proteção, cuja lesão será mais significativa que para fins de comércio você reproduz e muito, para violar mesmo o direito autoral. Mas com o intuito de lucro, eu me lanço sobre a subjetividade do agente, punindo o seu propósito, e não a lesão. Essa crítica que eu faço a vocês. Venci, se convenci, mas fica, convenceu, mas fica aí. Mesmo com os crimes dolosos e culposos tem uma pena diferente, por exemplo, o homicídio doloso e o homicídio culposo, a lesão acaba sendo a mesma, mas o que diferencia, na verdade, vai ser o elemento subjetivo. Certo. Eu diria o seguinte, é um elemento subjetivo, sim. Mas a reprovação também é muito diferente. A reprovação... A culpabilidade no sentido não do elemento subjetivo, mas da isso. E do risco do bem objeto de proteção. Mesmo, no crime doloso, eu imagino o seguinte, alguém cercando uma vítima para lesioná-la. Esse bem está bem mais sob risco do que aquele que tropeça, cai e lesiona alguém. Por exemplo, de algum modo, a faca corrente, o jeito imprudente. Né? Mas essa distinção de tipos dolosos ou culposos e essa diferença de punição tem sim uma reprovabilidade, que é uma reprovabilidade diferenciada, tem sim uma reprovabilidade que põe o agente no contexto geral do fato. Eu a gente cria o risco também, implementando o risco, seria o funcionalismo, a gente também caberia. Mas você vê, mas isso mesmo, dentro do âmbito dos crimes culposos, você tem uma variação de pena, segundo grau de reprovabilidade, segundo grau para a infração do cuidado objetivo nas circunstâncias. Né? Mas na teoria da imputação objetiva, na vertente de sim, um aumento do risco sobre o bem, né, de modo a poder imputar o fato como obra do agente dentro da abrangência do tipo penal, também entra aí em consideração. Né? Mas o que me toca é você multiplicar por 8 ou por 4 esse negócio, só pelo intuito, meu Deus do céu.
coloca a finalidade de comércio. Estou me voltando à subjetividade do agente, mas estou conectando a lesividade a bem jurídico. Vamos, a gente pode perguntar, vamos conversar. Com relação à cópia única, como é que fica em termos práticos a gente definir que só o agente, só o copista vai usar essa cópia que ele fez para uso privado? Esse daí é um problema probatório sério, né? Eu pensei um pouco antes de vir dar aula para vocês sobre a questão que se liga com os crimes de perigo abstrato. E na justificativa dos crimes de perigo abstrato, de inofensividade ao bem objeto de proteção, mas eu pensei na que se chama nesse âmbito, que muitos tentam justificar a punição do crime de perigo abstrato, pela lesão cumulativa. Ou seja, o crime ambiental, pegar uma, simplesmente dizer, vamos pensar no crime de dano mesmo, vamos deixar o de abstrato. Eu pegar um bem que quer tirar uma coisa, cortar uma árvore, meu Deus do céu, não lesiona o bem jurídico tutelado, que é o meio ambiente. Diz que derrubando uma árvore, lesionando o meio ambiente. É diferente se eu for para a floresta amazônica, uma motosserra, derrubar 10 hectares. Mas aí entra a consideração de lesão cumulativa. Se todos os membros da comunhão social arrancarem uma árvore, se todos praticarem aquele tipo de conduta, mesmo de perigo abstrato, você terá um grande risco pela quantidade de ações que independem de prova de perigo ao bem jurídico, perigo abstrato, mas uma série de ações que, pela sua multiplicidade, criam um efetivo perigo ao bem. Aí eu pensei aqui, imaginei lá os meus alunos da Universidade de São Paulo, essas faculdades todas de direito, todo mundo tirando cópia. Para uso exclusivo, único. Só que o cara deixa de vender 10 mil livros dele. Eu fiquei balançado aqui. Para uso privado, é uma só. Aí eu acrescentei um ingrediente a mais, vocês viram? Foi o ingrediente da ausência de dolo. E não quer lesionar o direito do autor. Eu trouxe esse elemento. E aproveitei, então, a recomendação hermenêutica, segundo a qual não existem dispositivos inúteis, para concluir que o disposto do parágrafo 1º e 2º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação do direito ao autor. Bom, não aplica o parágrafo 1º, 2º e 3º, mas se aplica a capa? Não, que absurdo. Mas continua o artigo. Nem a cópia de obra intelectual. Bom, não aplica o parágrafo 1º, 2º e 3º, mas também não se aplica o caput. Aí eu passei para a conclusão seguinte, foi um escorregão do legislador. No fundo, ele não queria dizer não se aplica o parágrafo 1º, 2º e 3º, queria dizer não se aplica esse disposto neste artigo. Então, seguindo essa interpretação, e ainda que a gente deixe tudo isso de lado, o elemento subjetivo que aqui informa o caput de violar direito autoral não se encontra naquele copista. Tá um só. Porque no fundo está querendo a fruição, muitas vezes, da coisa que ele mesmo adquiriu. Mas mesmo que ele não tenha adquirido, ele não pretende, não quer violar um direito autoral. O aluno que vai lá e copia 1, 2, 3, 4 capítulos do livro, não quer violar direito autoral, ele não tem esse propósito de ferir direitos patrimoniais e morais do autor. Mas o que me parece é que voltar à inutilidade desse dispositivo, ou dizer que a última parte está dizendo que não aplica nem parágrafo 1º, 2º e nem 3º, tá falando, sou um idiota, claro que não se aplica. Se não tem tudo, precisa você dizer esse negócio. E vai dizer, então se aplica o caput. Para que esse artigo? Mas eu quero aplicar o caput de qualquer jeito. Né? Eu prefiro essa interpretação, que ele parágrafo 1º, 2º e 3º, não se aplica esse artigo. E aqui sendo uma espécie, não é uma causa de exclusão da ilicitude,
eu não acho que seja causa de exclusão da tipicidade, mas uma declaração da irrelevância penal do fato. Porque não há nenhum direito de autor a ser violado. Existe a ausência do objeto de proteção. É isso. Mais alguma pergunta? Vamos conversar. Se vocês não concordarem, falar esse negócio é normal. Isso é conversa de professor advogado. É a conversa de quem quer fazer as suas cópiazinhas do Word lá e poder usar na boa, se isso daí é computador, né? Quem quer copiar os livros lá e quem quer copiar a revista do IBC Crimes, bem, tem jeito, não quer comprar de jeito nenhum, não quer copiar a revista do IBC Crimes, isso aí. Então, e vamos admitir uma coisa, hein? Trabalho que dá para você, Sherlock. Se for Sherlock ver esse livro aqui, eu já sei, deve estar uns 70, 80 esse livro. Mais 100? 120. Eu tenho que ele me deu de presente, quem viu isso? Quer dizer que ele me deu um presente para o professor Davi com as homenagens. Eu examinei isso, não. É muito bom, cara. O cara é bom mesmo. Sei lá quantas partes tem aqui, o cara é doido, escreveu. 1051, não sei, quanto é que está uma cópia? 20 centavos? Porque quando é assim, é direto. Hã? Mais assim, divina? 10. 1000. Isso aqui vai dar quanto? 10, 15, 20 reais. Hã? 1000 dá para não sei fazer essas coisas, você me ajuda. 1000 fora. Quanto? 100 reais. Fora de você andar com aquele chumaço desse tamanho, que é uma desgraça, que você perde. Gasta logo aqui o negócio, né? Não fica bonito na prateleira, né? Hã? Não fica bonitinho na prateleira. Não fica, não fica aqui, ó, horrível. Você compra logo o livro. O melhor jeito de você evitar a violação de direito autoral é diminuir o custo. É isso. Em vez de vender CD a 20 reais de música, 30 reais, vende CD bom, por eles estão a 5, vende a 10 para ver se o cara não quer comprar um CDzinho bonzinho, sem estar arriscado, tudo direitinho. Em vez de vender 1 milhão de cópias, vai vender 10 milhões de cópias. É isso. Agora, o que faz a Microsoft, por exemplo, programa de computador? Você lá, você compra um que já é uma nota, todo mundo tem, você fica meio trouxa, tem que pagar aquele negócio. Aí você compra que é para o seu uso. Aí vem, meu escritório. Ou você pode usar cada cópia sobressalente, eu não sei o que é. Sei lá, 400, 500, pagar mais 100 reais para cópia sobressalente. Aí se eu tenho de levar para casa mais uma cópia. Meu Deus do céu, mas a minha utilidade é única. É para eu trabalhar. Por que eu vou ter que ficar cópia? Aí fez o que o Bill Gates é malandro. Evidente que ele poderia pôr no software dele todos os programas de proteção. Isso seria muito difícil de ser copiado. Só não dá nada, não pode. Domina o mercado internacional permitindo que se copie. E depois vem instrumental criminal, e agora dizer cópia, multa civil, e não sei o quê. Uma espécie de consentimento de cópia. Posso interpretar assim, consentimento de multiplicação, pela cobrança, vamos dizer, induzindo você à marginalidade. Tipo assim, você pode usar, é aquela história do camelo, vocês entendem. Meu filho foi até Israel, aí tem um camelo lá para subir no Sinai, o senhor no Egito para subir no Sinai. Aí, quanto que é? 10 alguma coisa, ou 5 dólares. Acabou 5 dólares, não só no camelo. Aí chega, o camelo fica de pé. Conhece isso? Fato, ele passou por isso. Ela fala, quero o terceiro. Eu falei, mais 5. 5 é para subir. Mais 5 vai no camelo, o negócio alto. E não desce. E não ajoelha, parece que ele tem ouvido. Induzir você, enganar, levar um engano. É isso. Você copia o negócio porque uma cópia é 500 reais. Segunda cópia é 3 milhões de dólares. Você não compra a segunda cópia, né? Você vai fazendo multiplicação. Vai, olha aí, todo mundo. Agora você tem que pagar direitos autorais. Né? E fora que as Sonys da vida, a Warner da vida, sabiam que reproduzem ilegalmente também violando direito autoral. Né? Produzem.
engraçado isso, né? Isso é fato. Eu defendi e defendo uma pessoa que está sendo processada pela PEDIF de violação de direito autoral, não violou nada de direito autoral. E ele me contou coisas. Sabe o que eles fazem? Eles têm um lucro imenso. Eles fazem CDs na China, preço zero, e eles importam containers imensos para o Brasil e jogam no mercado paralelo. É triste saber disso, né? Acho que a Philips é detentora do CD regravado, né? É ela. E o que acontece? Vamos admitir o seguinte. Se você acaba com a matéria-prima, você acaba com o crime. Vai na Santa Justiça, compra um monte de CD regravado. Proíba fazer CD regravado. Acabou o problema. Né? Acabou o problema, não tem problema nenhum. Entanto, toneladas e toneladas de CDs regraváveis, a comercializa com exclusividade. Eu acho que é Philips. Não sei por mais quantos anos tem essa titularidade desse direito. Fica a questão do site, não cobram para você abaixar a música, mas eles cobram por propaganda. Eles vivem de propaganda e não diretamente da música. Esse sistema científico, né? Uma coisa. Isso, casa, né? É casa. Casar. Então, é isso mesmo. Ou seja, eles dão gratuitamente que não podem, estão violando o direito autoral. Né? E obtém uma vantagem econômica do outro lado, que é a propaganda. Esses claramente violam direitos de autor. Pelo texto normativo, que é bastante moderno, né? Que fala mesmo desses meios magnéticos, né? Se a violação consistir no oferecimento ao público mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em tempo e lugar previamente determinado. Interessante aqui deste artigo é que aqui ele fala não é produto de lucro, né? Agora, na verdade, há um diretamente de não, lucro. mas diretamente não. Mas o Ele não está cobrando pelo serviço, e sim pela propaganda. Intuito lucro, veja o que vem depois. Direto ou direto. Modalidade direta. Interessante aqui que não vale vídeo fonograma. A lei anterior falava. Você vê o que está aqui. Ainda aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma sem expressa autorização. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Se a fonogramação consistir sem autorização expressa do produtor de fonograma ou de quem o represente. Vídeo fonograma não está aí. Portanto, CDs com áudio e vídeo não estaria protegido. Aí vem, como te falo assim, não, entende-se compreendido em fonograma, vídeo fonograma. Entender a descrição típica de fonograma. Não dá. Aí eles saem pelo seguinte: todo CD ou DVD, no filme tem também o som. E aí estaria no fonograma. A violação de direito autoral não é na imagem. Não. Fonograma é uma coisa, videofonograma é outra. Ou seja, existe uma entidade que podemos compreender destacadamente, videofonograma, DVD. E outra coisa é fonograma, CD. Agora, uma interpretação malandra para incluir o videofonograma, analogia e malamparte. Analogia e malamparte. Mas nem interpretação analógica. Porque eu não posso estender o conceito de fonograma, né, como se compreendesse,
Se tivesse aqui, fonograma ou outro material, mas não tem uma interpretação extensiva analógica. É analogia pura. Então, aqui também não tem esta incriminação, não. Mais alguma coisa? Antes dessa alteração, que faz uma ressalva para os particulares, privados, como se saía disso antes? Tinha alguma exceção, por exemplo, para obras esgotadas, ou estrangeiras, que se acesso alguma coisa desse tipo? Qual? Antes dessa alteração, que colocou essa ressalva da cópia única para fins privados, tinha alguma disposição anterior, dessa lei anterior, que permite isso de alguma forma, ter um tipo de exceção para, por exemplo, obras aí é que veio o seguinte, esgotadas? não tinha essa exceção. Por isso que a interpretação que se deve dar é que o artigo veio excluir. E não incluir, porque não precisaria. Não precisaria. Eu não tenho a legislação antiga aqui, antecedente a dessa de direitos autorais, mas a norma penal. A violação consiste em reprodução por qualquer meio, com intuito de lucro, de obra intelectual no todo ou em parte, sem a do autor ou de quem represente, consistir na reprodução de fonograma ou videofonograma, sem autorização do produtor. Reclusão de 4 anos ou multa em cruzeiros. Essa lei veio estabelecer o sistema do dia-multa, que é do Código Penal. No mesmo parágrafo incorre quem expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, empresta, etc. Fonograma ou videofonograma produzidos ou reproduzidos com violação do direito autoral. É interessante, né, que quando surge essa lista aqui é a atuação política dessas grandes empresas, né? Mas o interessante aqui também, vocês viram que existe o direito conexo da entidade de radiodifusão? Existe lá direito conexo da entidade de radiodifusão. Ela, quando compõe um texto, compõe um programa, ela tem também direitos conexos, que são tutelados. Mas que só está no caput. Alguém que reproduza com intuito de lucro, portanto, violando o direito conexo de radiodifusão, não comete parágrafo 1º, nem 2º, nem 3º, porque não há previsão legal. Então, você vê, se a violação consiste em reprodução total ou parcial com intuito de lucro direto ou indireto, qualquer meio processo de obra intelectual, interpretação, execução, ou fonograma, interpretação e execução, que é direito conexo. Não tem aqui radiodifusão. Segundo, oculta tem depósito de obra intelectual, fonograma reproduzido com violação de direito autoral, direito de artista, intérprete ou executante, ou direito de produtor de fonograma, ou aluga ainda original cópia de obra intelectual, fonograma. Veja bem, direito de artista, intérprete ou executante, não direito do radiodifusão. Parágrafo 3º. Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante, etc., aqueles ondas, qualquer sistema, etc., com intuito de lucro direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso do autor, do artista intérprete ou do executante, do produtor de fonograma ou de quem o represente. Não tem aqui a radiodifusão. O que fica no caput. Ficamos no caput 3 a 1 ano, o que nós temos? Termo de ajustamento de conduta. Lei de menor potencial ofensivo. Reclusão de 2 a 4 anos. Antes não tínhamos, mas com a lei dos juizados especiais federais, temos aqui o quê? A possibilidade da aplicação da lei de menor potencial ofensivo. Que eu tenho uma tese, inclusive perdi no Tribunal de Alçada,
É uma tese ousada. Disseram os jogadores. Vou superior ao Tribunal de Justiça, deve tomar pau. Vou até o Supremo. Uma tese muito simples. A lei dos juizados especiais federais vem trabalhar naquele âmbito, que é o âmbito social de consenso. E a finalidade desestigmatizante, deformalizador e etc. Vem trabalhar no processo, no âmbito social de consenso, permitindo o contato entre vítima e agente, de forma a resolver os conflitos de maneira informal, sem estigmatizar. Criou-se a categoria dos crimes de menor potencial ofensivo. Crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena mínima seja inferior a 1 ano. Ou seja, isso é menor potencial ofensivo. Mas criou também crimes de médio potencial ofensivo. Isso não se tenha percebido muito. Quais são os crimes de médio potencial ofensivo? Aqueles a que se permite o quê? Suspensão do processo. Suspensão do processo, a pena mínima não pode ser superior a 2 anos. Muito bem. Com a lei dos juizados especiais federais, tem que ter a alteração. Ou seja, se por lei dos juizados especiais federais estaduais, a pena máxima não pode ser superior a 1 ano, cabe transação, é isso? Vocês me consertaram. A pena máxima não pode ser superior a 1 ano. Ok? Por isso é menor potencial ofensivo. E médio potencial ofensivo, 2 anos, a pena mínima não seja superior a 2 anos. Por que não aplicar esse negócio aos juizados especiais federais também no médio potencial ofensivo? Porque eles têm dito o seguinte, até 2 anos na lei dos juizados especiais federais cabe o quê? Até 2 anos. Transação. Transação só. Não faz suspensão. Não, composição civil e transação. Ok? E quando a pena máxima até 2, e quando a pena mínima não supera 2? Tinha que ter suspensão. Não, mas você tem a pena máxima. Estou falando pena mínima. Estou falando da pena mínima. Pena mínima seria o seguinte, 2 anos, pena máxima 8 anos. Por que não se aplicar aí a suspensão do processo? Quando a pena mínima, não é? Nós estamos no âmbito do quê? Das situações de menor potencial ofensivo. As mesmas razões de natureza político-criminal, aí estão. Se houve uma redefinição do que é mínimo, né? Que seria de menor potencial ofensivo, tem de haver uma redefinição do que seja médio potencial ofensivo, para se aplicar a suspensão do processo também. Então, o que você tem é o seguinte, pena mínima não superior a 1 ano, antigamente, transação. Mínima, pena máxima não superior a 1 ano, transação. Pena mínima até 1 ano, transação. Essa é a definição. Com a lei dos juizados especiais federais, pena mínima não superior a 2 anos, transação. Ok? Pena mínima. Será máxima não superior a 2 anos, transação. Pena mínima até 2 anos, o quê? Suspensão do processo. Mas aí não haveria muito, a maioria estaria, poderia aplicar a suspensão condicional do processo. Mas esse argumento não tem lei 9.099. Considerava que a lei das infrações criminais, não sei o que, estaria abrangida pela lei, isso vai ser uma calamidade, blá 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 blá. Uma coisa é pena máxima, uma coisa é pena mínima. Vai abrir muito. O que sairia? Sairia para homicídio. Vocês sabem o que sairia? Sairia o seguinte, sairia um monte de pena depois da lição da lei 9.099 que ia relevar.
Engraçado esse movimento esquizofrênico político criminal, né? Depois da Lei 9.099, aquela mina toda subindo para sair da Lei 9.099. Mas se houve redefinição do menor potencial ofensivo, temos que redefinir médio potencial ofensivo. Senão você vai criar situações absolutamente curiosas de punição e incompatibilidades legais. Olha, eu acho que já terminou o tempo, vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, a gente conversar mais alguma coisa. Mais alguma coisa, Só uma coisa que eu entendi sério. Os desconexos seriam, por exemplo, exemplo prático. O rapaz da rádio passa uma música e eu gravo. Não. Divulgo. Eu estou violando o direito do autor da música e o direito do programa, de Isso. rádio. Eu estaria violando aí um direito conexo, o direito lá da difusão que paga o público. O sujeito vai e canta não um hino nacional, mas canta uma música, ou grava uma música que não é dele, não é inédita, mas ele grava essa música. Esse é um direito conexo que ele tem como intérprete. Ele não é o autor, mas ele é o intérprete. Esse é um direito conexo ao direito de autor. E é tutelado, né? Os parágrafos falam em várias condutas. Vender, reproduzir. Na verdade, se eu cometer 3, 4, é um crime só, uma pena só. Eu não posso ir somando. Essa é uma coisa tão interessante. Divide a doutrina em tipos mistos alternativos. Tipos mistos cumulativos. Nos tipos mistos alternativos, você praticando qualquer das condutas expressas ali, você pratica tudo isso. Nos tipos mistos cumulativos, você praticando mais de uma conduta, você pratica mais que isso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. No meu entender, tanto os tipos mistos alternativos como tipos mistos cumulativos, o crime é único e é um só. As outras infrações ao bem jurídico, para mim, constituirão ou pós-facto impunível, ou anti-facto impunível, aplicando aí o princípio da Constituição, né? Mas se só com a ação eu já lesionei o objeto de proteção, não importa que eu outra ação, eu cometo a mesma lesão. A lesão é única. Então, eu penso tanto nos tipos mistos alternativos quanto nos tipos mistos cumulativos. Então, eu entendo aqui que o sujeito vendeu, expôs à venda, ou se ele alugou, primeiro expôs à venda e depois alugou, introduziu no país, interessante aqui que o legislador dando um cochilo danado aqui, deixando de proteger uma das coisas mais formais. Eu falei para vocês que o bem jurídico protegido, qual é a terra, me remeti à Constituição dizendo que isso é patrimônio brasileiro. Exportar. Exportar. Impôs a exportação. Eu entendo que comete uma única infração. Ainda que se queira aqui, a doutrina, quando vai citar exemplos de tipo misto, cumulativo e alternativo, faz uma confusão, entendeu? Entendendo que é cumulativo, que você vê claramente que é alternativo, que pode ser alternativo, que é cumulativo. Então, o que é diferente de lesões sucessivas no tempo, autonomamente consideradas espaço-temporalmente. Isso é outra coisa. Então, o sujeito pegou uma partida aqui de negócio, ele vendeu, depois pegou outra, distribuiu, tudo concurso material de infrações, somatória de penas, infrações autônomas, atomicamente consideradas. Não. Agora, o sujeito, porque ele lesiona vários bens jurídicos. Agora, o sujeito pegou o negócio. Aí o que ele fez? Ele adquiriu, depois ocultou, colocou no depósito, depois vendeu, expôs à venda, vendeu, ou depois ele... Deixa eu ver, acho um outro verbo típico aqui. Não tem mais. Um único bem, lesão só.
mas nós vamos só. Tá? E eu tenho. Porque assim, no concurso aparelho de normas, a âncora que se deve ter para distinguir os modos de resolução de conflitos, com aqueles critérios da construção, subsidiariedade, especialidade, alternatividade. E aqui o parágrafo 1º, 2º, 3º, eu entendo que é uma espécie de especialidade, ou seja, contém os mesmos elementos do tipo fundamental, mas um elemento especializante, que é um intuito, um elemento naturalmente objetivo. O critério melhor para a aplicação desses princípios, que é uma confusão danada na doutrina, mesmo em monografia, para mim o critério melhor é de bem jurídico tutelado. Não é quantidade de pena, a consunção que partiu de um bem menor para o maior, e olha o tamanho da pena. Ah, tolice. Hoje em dia a vida vale menos que a propriedade. Então o critério absolutamente é bem jurídico tutelado. Quando o bem jurídico menor se contiver no menor, maior, quando for um aspecto do bem jurídico afligido só, podemos ter aí uma subsidiariedade. Não, é critério de bem jurídico. Seguindo o critério de bem jurídico, a cumulativo, misto cumulativo, meu amigo, lesionou por uma conduta, já ofendeu o bem jurídico, as demais, a meu sentido, são irrelevantes. O critério de bem jurídico é importante, porque desmistifica algumas coisas. Entrou na casa de alguém para furtar o aparelho de televisão. Que crime que é? Invasão de domicílio, na verdade, fica consumido pelo furto. É um crime menor. Eu sou advogado, mas o critério de bem jurídico não me deixa seguir essa linha de resolução do conflito aparente de normas penais. Uma razão muito simples. Pode o patrimônio conter dentro dele a paz doméstica? Ofendem bem juridicamente distintos. Não importa que seja o caminho de passagem necessário. Olha, eu mato alguém para obter o seguro. Fraude é seguro, caminho de passagem necessário. Não vou cometer homicídio? Claro que vou. Quando eu mato alguém e depois vilipendio o cadáver, é pós-facto não punível o vilipêndio? Não. Por quê? Porque no vilipêndio eu estou atentando o quê? Contra a dignidade mesmo do outro que ele tem. E no outro estou oferecendo outro bem jurídico, que é a vida humana. Assim também, quando entra para furtar, estou oferecendo dois bens jurídicos. Patrimônio é paz doméstica. Olha como é engraçado. O sujeito furta um bem e vende o bem. Todo mundo diz, a venda subsequente é pós-facto. O furto anterior é antefacto não punido. Mentira. Estou ofendendo dois bens jurídicos distintos pertencentes a dois titulares autônomos, em duas condutas absolutamente dissociadas. Quando eu furtei o primeiro, eu atingi o patrimônio daquele, de quem subtraí a coisa. Toca a fita. Crime. Uma obra de arte, claro. Uma obra do Estado eleitoral. Então, tanto o direito do autor quanto o roubo, por exemplo, de ter roubado a obra. No roubo. Não. Aí não. Aí não cabe também. Não. Eu roubo e Não, vendo, mas- vamos supor, aí Ah, sim, certo. né? Mas aí não é coisa obtida mediante violação de direito autoral. Porque não há violação de direito autoral. Não é que eu tenha violado o direito autoral e depois de violar. Por exemplo, se eu violo o direito autoral, se eu faço uma cópia, não invento essa cópia, isso não, mas é que está na violação de direito autoral, na verdade, vendo. O que eu quis dizer do furto é que quando eu vendo a coisa subsequente, eu estou praticando estelionato. Estelionato, claro, estou vendendo uma coisa alheia como própria, induzindo a manter alguém em erro. E o patrimônio que está sendo atingido é de terceiro. É um bem jurídico distinto, igual de mesma natureza, mas bem jurídico distinto. Agora, vai dizer que o fato subsequente, que está na linha de desenvolvimento, como meta de ação, por isso constituiria um pós-facto impunível, para mim está errado. Tudo isso que eu estou falando é contrário ao que diz a jurisprudência, o contrário ao que diz a doutrina dominante. Porque não segue o critério do bem jurídico. E aí fica aquela coisa, a perplexidade no crime de furto e estelionato. Crime de furto e estelionato, não. No crime de falsificação de documento e estelionato.
Que aí o pessoal diz, não, mas o estelionato absorve a falsificação. Diz, mas como é que pode absorver se o falso documento público até é superior? Ou pode ser igual ao do estelionato, por exemplo? Não, mas o falso é que absorve o estelionato. Mas como é que pode absorver se no caso de 1 a 5 anos de estelionato e o falso documento particular de 1 a 4? E fica toda essa dúvida de interpretação, porque se não olha o quê? O bem objeto de proteção. Qual é o bem objeto de proteção do estelionato? Ou qual é o bem objeto de proteção do crime falso? Tráfico jurídico. Segurança da fidedignidade do documento, força probante dos documentos, tráfico jurídico, né? Confiabilidade do tráfico jurídico, autenticidade dos documentos. Então, mas tudo isso para explicar a questão do tipo misto cumulativo. Eu entendo como ofensividade é só um bem jurídico, e não é que ofensividade repetida pelo mesmo agente, no mesmo contexto, pode ser um crime só. Tá bom? Tá bom, gente. Foi bom estar aqui com vocês. Tá legal termos conversado aí sobre esses temas.